Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um capítulo de aprendizado no tema A Justiça de Deus. A gente começa com o verso 21 de Romanos 3. Ora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Isto já aprendemos na divisão ou no contraste entre os dois tempos. Os dois tempos do tratamento de Deus. Aquele tempo em que estava sendo usada a lei e depois o novo tempo, a nova aliança. Aquela aliança que os profetas tinham anunciado. Deus tinha falado claramente a Israel que viria uma nova aliança, que viria um novo tratamento dele, não simplesmente com o seu povo, mas que os gentios também seriam incluídos. E este novo tempo começou. Começou quando? Conforme a gente aprendeu ontem, na última Páscoa, quando Jesus comemorou, celebrou pela última vez a Páscoa e ele usando ali os dois elementos, o pão e o cálice, e ao tomar o cálice, ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Poucas palavras, mas de uma profundidade inexplicável. Esta é a nova aliança no meu sangue. E ele, dentro de poucos dias, realmente ele foi crucificado. O seu sangue foi derramado. E lembre-se, ao dar o seu último suspiro, ele disse: Pai, das tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Isto é, tudo está feito. Cumpri a missão da qual o Senhor me deu. Bem, ele tinha anunciado. Veja que preciosidade. Ele mesmo tinha dito, lá em Mateus capítulo 16, verso 21, após aquela grande confissão, que eu não chamo apenas de uma grande confissão, mas de uma grande revelação. Quando, pela primeira vez, ele foi revelado para os discípulos, não apenas como Jesus, mas como Cristo. Quando ele perguntou para os discípulos que dizem os homens acerca do Filho do Homem, Pedro disse: uns dizem que tu és Elias,
outro que tu és o profeta, outros ainda João Batista. Bem, povo, sempre as respostas do povo são diversas e variadas no que tange a vida religiosa, a vida espiritual. Jesus queria mais. Ele não queria do povo. Ele queria, na realidade, saber dos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Neste momento chegou a hora da verdade. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, com aquele ar de admiração: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Que grande revelação! Ninguém tinha ensinado. Jesus não tinha ensinado, não tinha dito para eles que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Mas agora ele responde sabiamente, porque ele teve a revelação não de mestres, não dos principais dos judeus, mas do próprio Deus. Mas o que eu quero aproveitar aqui, em relação ao nosso tema, é que logo após isto que eu declarei, que eu disse, está em Mateus 16, de 16 a 18. Logo no verso 21, ele fala o que ele ainda não tinha falado para os discípulos. Eu vou subir a Jerusalém, e lá os principais dos sacerdotes, os escribas, serei entregue na mão destes homens, e eles vão me prender, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia! Quanta novidade, né? Tiveram a novidade da revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e agora uma revelação não tão boa, que ele seria morto. E, conforme já mencionamos, que na véspera ele declarou: esta é a nova aliança no meu sangue, esta nova aliança que Pedro mais tarde diria aos romanos, chamaria este que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro, agora o apóstolo diz que ele é a justiça de Deus. Ele mostra aqui no verso 22 de Romanos 3, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Paulo estava dizendo, a justiça de Deus foi manifestada. Esta justiça é
Jesus. E a gente alcança esta justiça mediante a fé. Esta justiça é para todos os que creem. Não há distinção. Por que ele estava dizendo? Olha, não pensem que a justiça é pela lei para os judeus e pela fé para os gentios. Não. Ele disse, não há distinção. Mas por que, Paulo, não há distinção? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos perderam a glória de Deus. E esta glória foi restaurada lá na cruz para todos. Aqui não fala de universalidade, que simplesmente todos vão ser salvos. Não. Tem uma classificação para todos os que creem. Creem em quem? Em São Pedro? Em São João? Na Virgem Maria? Numa denominação? Num grande líder? Não. Crê no Senhor Jesus Cristo, que ele foi feito justiça de Deus, foi feito fé e sabedoria de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.